Saudações em Cristo. Eu gostaria de dar um resumo aqui da nossa segunda aula de Igreja Local e Missões. Então, nós paramos ontem falando sobre a nossa armadura, né? Estamos numa luta espiritual e essa luta, então, ela não é física. Não se expulsa demônios no grito. Temos que estar fortalecidos no Senhor, uma vida de santidade, oração, cheia do poder do Espírito Santo, e então usar a armadura que Deus coloca à nossa disposição, né? Cingindo-nos com a verdade, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 14, devemos nos vestir com a verdade, né? E a verdade é Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também temos a verdade da palavra de Deus. Então devemos estar vestidos com a verdade, revestidos de Cristo, da sua palavra, e vivendo a verdade, falando a verdade, tendo uma vida sincera e transparente diante de Deus, diante dos homens. Devemos também nos vestir com a couraça da justiça. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, né? Mas temos que também viver uma vida de justiça, mostrar aos outros que aquilo que nós cremos faz diferença na nossa maneira de viver e nos conduzir no dia a dia. Também calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Cada vez que saímos para evangelizar, avançamos no terreno do inimigo, ganhamos almas, estamos impondo uma derrota a Satanás. Então, a pregação do Evangelho, pés que se movimentam para invadir o terreno do inimigo e ganhar as almas, são pés abençoados e que devemos buscar. Devemos embraçar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. A vida de fé é uma vida que atrai os ataques do inimigo. E muitos dardos são lançados, né? Problemas de toda espécie, acusações, calúnias, críticas e muitas outros dardos são lançados contra nós. Nós podemos usar o escudo da fé, crer que Deus nos dará a vitória, que vale a pena a luta. Não podemos pensar em desistir, em abandonar, em deixar de lado aquilo que Deus nos propôs a fazer. Precisamos tomar também o capacete da salvação, né? O capacete da salvação protege a nossa cabeça, a nossa mente. Satanás vai atacar a nossa mente com dúvidas, com mentiras, com desânimo. Nós precisamos usar o capacete da salvação. Está certo, sempre. Somos salvos. Deus está conosco, que Deus habita em nós e que Ele há de nos usar para realizar os seus propósitos aqui neste mundo. Precisamos tomar também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma de ataque em toda essa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi a arma que Cristo usou contra Satanás quando foi tentado. Por 3 vezes Cristo lhe respondeu: está escrito. E então, no final, Satanás se retira vencido pela espada do Espírito, pela palavra de Deus. Finalmente, devemos usar essa armadura, mas não confiar em nós, confiar em Deus e agir com oração e súplica e ação de graças. Muito bem. A nossa estratégia, temos a nossa armadura, temos também a nossa estratégia. Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a estratégia da igreja é, quando evangeliza, invadir as portas do inferno, o próprio inferno, e retirar dali
pessoas que estão indo para a condenação. Então, a igreja não tem que ter medo, ela tem poder. Cristo deu todo o poder. E aí ele diz: ide, tenho todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Esse portanto é uma conclusão, já que aquele que nos manda ir tem todo o poder, devemos ir, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ela tem poder para resgatar vidas, né? Mas ela não fará isso sem primeiro amarrar o inimigo. Lá em Marcos 3:27, diz que é impossível roubar os bens do, de alguém, né, do inimigo, sem primeiro que ele seja amarrado, né? E o inimigo pode ser amarrado. Nós temos todo o poder que Deus nos dá para fazer isso, né? Então, o inimigo atua através do pecado, do vício, da sensualidade, das drogas, do álcool, e do vício de toda espécie, jogos e todo mundanismo, né? Nós devemos, então, repreender a ação do inimigo através da oração, através da pregação do Evangelho, né? Nós podemos impor derrotas, impedir a ação do inimigo. Devemos roubar-lhe os bens. Qual é os bens que Satanás tem? Ele tem as almas daqueles que não são salvos. Essas almas, vamos dizer, estão debaixo do seu poder e precisam ser libertas. Então, quando ganhamos almas, roubamos os bens de Satanás, aquilo que ele possui, que são as almas daqueles que não são salvos. E, finalmente, depois de libertar essas pessoas, nós temos que garantir os bens saqueados, né? Às vezes, pessoas aceitam a Jesus como Salvador, depois de algum tempo, infelizmente, nós os vemos novamente no mundo, né? Como é que podemos garantir os bens saqueados, tá? Então, primeiro, discipulando os convertidos. Cristo nos mandou não fazer convertidos, mas fazer discípulos, pessoas que estão comprometidas em aprender, que se tornaram seguidores, aprendizes do Senhor Jesus. Então, toda pessoa precisa ser adotada por um crente que vai acompanhá-lo nos primeiros tempos de salvação e vai cuidar e ajudar a proteger esse novo convertido. Precisamos resistir Satanás, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, é uma ordem, temos que nos sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Também não podemos dar lugar ao diabo, né? Lá em Efésios 4:27, diz: irai-vos e não pequeis, não deis lugar à ira. Não deis lugar ao diabo. Então, algumas atitudes na nossa vida ou na vida dos novos convertidos dão lugar à ação do inimigo, principalmente quando a pessoa se descontrola, fica irada, ela acaba dando lugar ao diabo. Tem várias coisas que um novo convertido faz que pode dar lugar ao diabo, e ele deve lutar, ser orientado para não permitir que isso aconteça. Temos nessa batalha espiritual várias linhas de frente. Nós temos a linha de frente de batalha, que é composta por muitos missionários. A maioria dos missionários, infelizmente, que estão nas linhas de frente, estão trabalhando com povos já evangelizados, povos que têm à disposição a Bíblia, que têm à disposição igrejas, pregadores, mensagens no rádio, na TV, e a maioria da força missionária está trabalhando com essas pessoas que já conhecem o Evangelho. Enquanto isso, mais de 4 bilhões de pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus,
e para essas pessoas há um contingente muito pequeno de missionários. Nós também temos aqueles que estão nas linhas de apoio, a retaguarda, aqueles que estão orando, que estão contribuindo fielmente, sem os quais a linha de frente não poderia avançar de forma alguma. São aqueles que mantêm os missionários com suas orações e também com as suas ofertas. Existe a linha daqueles que atacam só os domingos. São os soldados do domingo, né? Então, na semana inteira, eles esquecem até que estão em guerra, mas chega no domingo, vão para a igreja e querem que pessoas que eles convidaram também cheguem na igreja e aceitem Jesus e acham que podem manter uma guerra somente atuando nos domingos. Alguns deles estão na igreja fisicamente, mas no pensamento estão até em outros lugares, pensando como está o jogo de futebol, como está a Fórmula 1 e coisas desse tipo. Temos também a linha dos que atacam uns aos outros, né? São cristãos que vivem brigando com outros cristãos, discutindo diferenças teológicas, discutindo usos e costumes, condenando uns aos outros, né? E passam a vida cristã se degladiando com outros cristãos, quando deveriam estar preocupados com o verdadeiro inimigo das almas, que é Satanás, e impor-lhes a derrota, evangelizando as pessoas. Temos também a linha dos que estão construindo templos. Alguns acham que a grande comissão é ir por todo o mundo e construir templos para adoração. A igreja primitiva, ela funcionou 3 séculos sem construir templos. Então, a igreja é uma coisa e templo é outra coisa. Mas há pessoas que estão extremamente ligados nessa questão de construir templos para adoração. E colocam todos os seus esforços, né, físicos, e também materiais, as suas finanças, com o simples propósito de construir prédios para adoração. Temos também a linha dos soldados feridos, aqueles que são melindrosos, se machucam por qualquer coisa, estão sempre reclamando que alguém pisou no seu calo e estão o tempo todo reclamando e dando problemas na igreja, ao invés de ajudar a resolver problemas. As linhas, a linha daqueles que não sabem que estão na guerra. Tem alguns crentes que estão completamente inconscientes sobre a questão da luta espiritual. É como se estivessem num piquenique, jogando futebol, deitado numa rede, tomando Coca-Cola, ou correndo atrás do dinheiro, que eles acham ser a coisa mais importante da vida. Então, qual é a sua realidade? Qual a realidade da sua igreja? Você entende que está numa batalha espiritual? Deus tenha misericórdia de nós e nos faça descer o poder do alto sobre nós. Que cada crente e igreja assume a responsabilidade de entrar na batalha, usando todos os meios possíveis para que Cristo seja pregado entre todas as nações. Missões é uma tarefa da igreja local. Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, decidiu usar homens para a execução dos seus planos. Na Bíblia, vamos ver que Deus usa vidas para cumprir seus propósitos eternos, tanto no Antigo Testamento, como no povo de Israel, ou como no Novo Testamento, com a igreja. No Antigo Testamento, Deus tinha o propósito de encher a terra com a sua glória.
O homem é um instrumento que Deus usa para cumprir esses propósitos. Então, no AT, encontramos Deus usando situações e levando o homem a cumprir o seu plano. Então, antes da queda, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né, e mandou que o homem crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. Então, o propósito de Deus era encher a terra com a sua glória, através da proliferação do ser humano sobre a face da terra, né? Em cada ser humano existe um reflexo da glória de Deus. Então, quando o homem caiu, Deus prometeu a restauração dessa glória através de Cristo, né? A semente da mulher iria pisar a serpente, né? E seria Cristo pisando Satanás, impondo a derrota sobre ele e a salvação a todos os homens. No pacto com Noé e seus filhos, Deus também dá a mesma ordem, que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Então, o propósito de Deus ainda continua depois do grande juízo trazido através do dilúvio. E Deus promete também bênçãos a Noé e seus filhos e dar-lhes a mesma ordem, que deveriam se espalhar e encher a terra. Mas isso não aconteceu, né? Os descendentes de Noé resolveram, ao invés de se espalhar por toda a terra, se unir na Torre de Babel, construir ali uma torre que chegasse aos céus, fazer para si um nome e não obedecer a Deus. Então Deus resolve confundir as línguas e espalha, então, a, o povo por todos os lugares da terra. Aí Deus chama Abraão. Deus promete, através dele, abençoar todas as famílias da terra, por intermédio do povo de Israel. O povo de Israel era um povo que tinha um ofício sacerdotal. O povo de Israel era veículo pelo qual Deus manifestava a sua salvação e era um instrumento para espalhar a glória de Deus. No entanto, Israel falhou em cumprir o seu propósito, né? Uma história emblemática disso é a história de Jonas, que era um profeta que Deus mandou pregar para os gentios. E ele resistiu de toda forma, tentou fugir, e no final, mesmo vendo a salvação dos gentios, ele não se sentiu contente com isso, né? Então, Israel falhou. Israel não entendeu que eles deveriam ser um agente missionário para todas as nações. Agora, a igreja, no Novo Testamento, é que tem a responsabilidade missionária de tornar conhecida a sabedoria de Deus, conforme Efésios capítulo 3. Então, o instrumento que Deus usa para atingir os seus propósitos na terra hoje é a igreja. A igreja recebeu a ordem de evangelizar o mundo, Mateus 16:15, ou Marcos 16:15 e Mateus 28:19. E missões devem ocupar o primeiro lugar no planejamento global de nossas igrejas. Uma igreja que se tornou modelo de igreja missionária no Novo Testamento é a igreja de Antioquia. Nós vemos que Deus tinha dado à igreja de Jerusalém, em Atos 1:8, a ordem de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, a igreja de Jerusalém não foi além de Jerusalém. Apesar de viver um grande avivamento, esse avivamento não se transformou em esforço missionário. Era uma igreja, até então, que vivia um avivamento, que vivia um tempo de muitas bênçãos, mas ela não estava preocupada em levar a mensagem salvadora até os confins da terra. O que acontece? Em Atos 8:1, chega uma grande perseguição. Estevão é morto com a cumplicidade de Saulo, que tomava conta dos casacos, das roupas daqueles que apedrejaram Estevão,
Em Atos 8:1 diz a Bíblia que houve uma grande perseguição e toda a igreja foi dispersa, com exceção dos apóstolos, né? Então, essa igreja dispersa vai e eles começam a evangelizar as pessoas por toda parte, né? E a igreja chega até Antioquia, através de pessoas que fugiam da perseguição, e lá então começam a evangelizar, a princípio, só os judeus. Mas depois, alguns chíprios e sirinenses evangelizam os gentios, que começam a se converter. E há um resultado fantástico. A igreja começa a acumular muita gente. Isso chega aos ouvidos da igreja de Jerusalém, que manda Barnabé ir até lá e ver o que está acontecendo. Barnabé chega até ali, vê o sucesso da obra de Deus, pessoas se convertendo, gentios se convertendo, e então ele confirma, pede que os irmãos perseverem, permaneçam na fé, e vai até Tarso, onde estava Paulo, e traz Paulo para que ele o ajude no ministério dessa igreja. Muito bem. Então, Paulo vem e a Bíblia nos diz que por mais de um ano eles ensinaram a palavra naquela igreja e houve um grande avivamento. E as pessoas foram chamadas ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A igreja continua crescendo. Há uma grande expansão, um ministério colegiado a várias pessoas, na liderança da igreja, além de Paulo e Barnabé. E lá em Atos capítulo 13, diz que eles estavam com um ministério multicultural. Havia pessoas de Chipre, haviam pessoas da Nigéria, e o Espírito Santo fala com eles e eles ouvem a voz do Espírito Santo. O Espírito chama Paulo e Barnabé para a obra missionária. E eles impõem as mãos, comprometendo-se com aqueles missionários e os enviam para a pregação do Evangelho aos confins da terra. Paulo e Barnabé vão, fazem a sua viagem, e no final, em Atos capítulo 14, 26, 27, eles retornam à sua base, à sua igreja enviadora, a igreja missionária de Antioquia, para prestar relatórios. E há uma grande motivação. A igreja fica motivada para enviá-los novamente em outras missões. Muito bem. Uma coisa que às vezes rouba a rouba a energia da igreja é que ela muitas vezes está freneticamente fazendo coisas que não estão afinadas com o seu propósito, né? Por exemplo, um inseto como o besouro, ele pode cair virado de costas para baixo. Embora seja um inseto robusto, ele não consegue se desvirar sozinho. E então ele começa a espernear e gastar energia cada vez mais, mais e mais, até que a sua energia se acabe e ele pode até morrer. Muitas igrejas estão numa situação semelhante. Estão fazendo muitas coisas, estão esperneando até, tentando fazer algo, produzir algum efeito, mas não há propósitos claros. Então, as atividades sem propósito roubam a energia e a vitalidade da igreja. Por isso, é necessário que haja em nossas igrejas uma declaração de propósito. Assim sendo, gastaremos nossas energias e tempo e recursos naquilo que é eficaz para o reino de Deus. É necessário que cada igreja desenvolva uma declaração de propósito e depois faça uma variação dos seus ministérios, programas e até mesmo propósitos. O que é uma declaração de propósito? Declaração de propósito é uma frase que contém o propósito de sua igreja, as metas e a estratégia global para alcançá-lo.
É uma frase que deve ser curta, objetiva, de fácil compreensão e memorização. Deve conter o propósito da igreja. Pelas Escrituras, em vários textos, Mateus 5,16, 1 Coríntios 6,20, 1 Coríntios 10,31 e 1 de Pedro 4,8, nos é ensinado que o propósito da igreja é glorificar a Deus. A declaração de propósito deve conter as metas, refere-se ao alcance de nosso ministério, onde queremos chegar com a glória de Deus. Devemos levar a glória de Deus a todas as nações. Então, bom exemplo de declaração de propósito é Mateus 28, 19 a 20. Né? Ali existe um imperativo, fazer discípulos, né? Ensinando e batizando fazem parte do processo. E nossa estratégia global pode ser definida em fazer discípulos. Um exemplo de declaração de propósito. A Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora existe para glorificar a Deus, indo em obediência a todo mundo, fazendo e equipando discípulos de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui uma frase, 30 palavras, contém o propósito, glorificar a Deus, as metas, indo em obediência a todo mundo e também a estratégia global, fazendo e equipando discípulos de Cristo no poder do Espírito Santo. Outro exemplo é a Igreja Missionária dos Povos em Toronto. Ela existe para glorificar a Deus por meio da obediência à suprema tarefa, a evangelização do mundo, com o apoio de todos os seus ministérios a esta tarefa. Uma outra declaração: a Igreja Batista em Campinas existe para glorificar a Deus, edificando os crentes e equipando-os para ir e fazer discípulos de todas as nações, no poder do Espírito Santo. Bem, quais são os benefícios de uma declaração de propósito? Podemos usá-la constantemente na avaliação dos ministérios, programas e atividades da igreja, que precisam ser avaliados debaixo da declaração principal de propósito da igreja. Podemos usá-las na implementação de novos ministérios. E a pergunta-chave é: qual é o propósito desse ministério? Ele está afinado com o propósito da igreja? Exemplo negativo de propósito, né? Uma igreja ia organizar uma noite de louvor e foi perguntado aos organizadores qual era o propósito daquela noite de louvor. E a resposta de um deles foi: o propósito é estourar a boca do balão. Então não havia um propósito específico, né? Depois da igreja ter sua declaração de propósito, cada ministério deveria ter também a sua declaração de propósito, levando em conta o propósito da igreja, né? Então, tendo propósitos claros, você se livrará de crentes que não querem compromisso, como participar, orar e contribuir com a obra missionária. A declaração de propósito deve ser conhecida por toda a igreja, deve ser explicada, deve servir como bússola para os rumos da igreja. Tá? Também, uma outra coisa importante na obra missionária é o relacionamento entre a igreja local, o missionário e as agências missionárias. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é reconhecer a chamada e selecionar os candidatos ao ministério. A igreja treina o candidato, né? Paulo e Timóteo é um exemplo disso. Paulo treinou Timóteo. A igreja envia o missionário e a igreja cuida do missionário, como a igreja de Antioquia fez em Atos capítulo 16. Impôs as mãos, orou e enviou. Isso estabelece um relacionamento entre o missionário e a igreja local. O papel das agências missionárias. As agências missionárias promovem o treinamento específico para missionários transculturais.
orienta quanto às melhores oportunidades e executa o serviço burocrático. Temos aí uma pequena gravura que mostra o relacionamento ou os relacionamentos que existem entre a igreja, o missionário e a agência missionária. Na seta 1, há um relacionamento como fruto de um compromisso entre o candidato e a igreja. Há uma comunhão direta em termos de responsabilidades. A igreja se comunica constantemente com o missionário e vice-versa. O pastor da igreja faz visitas ao campo com o objetivo de pastorear e supervisionar o trabalho. Na seta 2, indica o relacionamento da igreja com a agência missionária. A igreja recomenda, apoia, apresenta o missionário. Então, envia dinheiro e informações para a agência. Esta, por sua vez, comunica-se com a igreja, apresentando as oportunidades, os pedidos de oração e as estratégias, etc. E a seta 3 indica o relacionamento do missionário com a junta ou agência. Então, o missionário apresenta o seu relatório, recebe avaliações, corrige e avalia o trabalho junto com a igreja e com a organização missionária. Perceba que há também um relacionamento de interdependência entre os três. Quando não há esse relacionamento correto, ocorrem dificuldades, das quais o diabo se agrada muito. Apresento a seguir 4 dificuldades que acontecem. Primeiro, a igreja não conhece o missionário. Então, o missionário é enviado pela agência ou junta, a igreja não conhece, não tem relacionamento com o pessoal e fica desmotivada em contribuir com o seu ministério. A igreja não ora, por não conhecer o missionário, por não saber o que ele está fazendo, nem onde está, a igreja não ora. Não fazendo isso, prejudica-se a si mesmo e ao missionário no campo. A igreja não contribui. Se a igreja não conhece o missionário, não sabe o que está fazendo, nem recebe relatório, fica desestimulada a contribuir financeiramente. A igreja fica desanimada com missões. É lógico, se não há relacionamento com pessoal com o missionário, a igreja fica fria quanto à obra missionária. Então, é importante que a igreja leia as cartas dos missionários, ore por eles, receba-os quando eles vêm para prestar relatórios às igrejas, né? E acompanhe o missionário em suas necessidades, orando e contribuindo para que ele possa executar com sucesso a sua missão. Amém? Deus os abençoe.